Primeira aos Tessalonicenses, o capítulo 1. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão. E muito menos se torna cristão automaticamente. Tornar-se cristão não é alguma coisa que acontece naturalmente no processo de desenvolvimento da vida de uma pessoa. Ninguém nasce cristão e ninguém se torna cristão sem fazer uma opção pela fé cristã. Ninguém nasce cristão, ninguém se torna cristão naturalmente. Para que você seja um cristão, uma cristã, há necessidade de uma experiência pessoal, uma experiência inclusive de ruptura, em que a sua vida passa a ser explicada nas categorias do antes e o depois dessa experiência. A Bíblia Sagrada chama, nas palavras de Jesus, essa experiência de novo nascimento. É uma experiência tão radical que é como se você nascesse de novo, ou se literalmente você nascesse de novo. Um segundo nascimento. Você nasceu da água, vai nascer do Espírito. Você nasceu para a existência e você vai nascer de novo para a sua experiência espiritual. Isso é bem simbolizado, por exemplo, no batismo, que é a celebração iniciática dos cristãos. Ao batizar, nós imergimos as pessoas nas águas, como se estivéssemos dizendo: esta pessoa que está aqui não existe mais, ela morreu, está sendo sepultada, e quando levantamos das águas, nós estamos dizendo que ela ressurgiu, ressuscitou, nasceu novamente para uma nova vida. E a expressão desta experiência em o Novo Testamento é conversão. Você precisa se converter para ser cristão. Ou se converter, ou ser convertido, ou ser convertida. Se converter, ou ser convertido, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem nos converte. Mas nós não dizemos assim: o fulano virou crente, fulano virou evangélico, fulano agora é da igreja. A expressão correta para identificar alguém que se torna cristão é a conversão. Fulano se converteu. Essa é a questão. Mas a pergunta é: se converteu de que para quê? De onde para onde? De quem para quem? Converter-se é estar andando numa direção, fazer uma conversão, ou sofrer um impacto que obriga a fazer a conversão. Há uma mudança de direção. A questão é: estávamos indo para onde e vamos para onde agora? De onde para onde? De quem para quem? Do que para quê? E aqui nessa carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, o apóstolo Paulo responde. Ele está elogiando a igreja de Tessalônica, falando dos cristãos em Tessalônica e dizendo que de fato eles se converteram. E no versículo 9 ele explica. Eles se converteram porque deixaram os ídolos e se voltaram para Deus. Deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, para ser cristão, você precisa se converter dos ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. E você tem que entender uma coisa simples. É que Deus não é um nome, Deus é uma etiqueta.
Deus é uma etiqueta que você vai colocar em algum lugar, em alguém, em alguma coisa, que você vai a partir de então dizer, aqui está o meu Deus, e você cola a etiqueta. Por exemplo, há pessoas que colam a etiqueta na lua, no sol, na vaca. A vaca é uma divindade para alguns povos. A etiqueta a Deus foi colada em um animal. A etiqueta pode ser colada em uma pessoa. A etiqueta pode ser colada numa ideologia. Pode ser colada na ciência. Pode ser colada a etiqueta na razão. Porque, como disse o Papa Francisco, o oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é a idolatria. Nesse sentido, não existem ateus. Ou todos nós somos ateus de algum Deus. Se você perguntar, você crê nessa divindade? Na vaca, que a vaca é um Deus que deve ser adorado? Eu digo não, então eu sou ateu da vaca. Você crê que a ciência é um Deus? Eu digo não, então eu sou ateu da ciência. Você crê que a ideologia é Deus? Eu digo não. O partido é Deus? Não. Então eu sou ateu da ideologia. Porque todos nós colocamos a etiqueta Deus em alguma coisa. E Deus é algo que nós julgamos que não podemos viver sem esse algo. É algo que dá sentido à nossa vida. É algo que nós não imaginamos perder, e em imaginando perder, nós perdemos também a razão da nossa existência. Por exemplo, nas palavras simples de um romance, quando alguém diz, eu não posso viver sem você. Como não pode viver sem mim? Como não posso viver sem você? Quem disse isso para você colocou a etiqueta Deus em você. Você é a razão da minha vida. Colocou a etiqueta Deus em você. Eu daria tudo para ter você. Colocou a etiqueta Deus em você. Porque Deus é isso, é aquilo que nos absorve plenamente, e que ao nos absorver plenamente, praticamente assim nos possuir, a gente começa a devotar tudo a Ele, e a organizar a nossa vida a partir da experiência com Ele. Eu organizo a minha agenda, eu organizo o meu dinheiro, eu organizo o meu tempo, eu organizo as minhas relações, eu estabeleço os meus valores, eu defino as minhas prioridades, eu faço os meus planejamentos, eu concentro as minhas esperanças e meus anseios. Nisso aí que eu coloquei a etiqueta Deus. Por exemplo, você sabe, o dinheiro, o sexo, o poder. A própria religião acaba sendo uma divindade falsa. Ídolos. E o apóstolo Paulo está dizendo que a experiência cristã legítima é essa quando a gente coloca a etiqueta Deus neste um que Jesus Cristo chamava de Pai. Quando a gente descobre que a etiqueta Deus estava colocada em seres, objetos, realidades, existências que não merecem receber a devoção que se dá a um Deus. Vamos lembrar de Jesus falando que ninguém pode servir a Deus, o Pai, e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. O que é Mamon? É um ídolo.
Porque o que não é Deus, mas é tratado como se fosse Deus, é um ídolo. E quando nós devotamos a nossa vida a um ídolo, esse ídolo se torna rapidamente um demônio. E ele começa a nos escravizar. Os ídolos que se tornam demônios escravizam. E o que é ser escravizado? Ser escravizado é ser exigido contra a própria vontade. Eu faço o que faço não porque eu escolhi fazer, mas é porque eu não consigo não fazer. Por exemplo, você já teve a experiência de falar assim: eu não consigo parar de pensar nisso. Você dorme, acorda, no meio do seu trabalho, no meio do seu dia, você está pensando naquilo o tempo inteiro, tipo, só pensa naquilo. Então, esse negócio aí que não sai da sua cabeça, é um Deus falso, portanto é um ídolo. E se é um ídolo, vai se tornar um demônio na sua vida e vai te escravizar. E num determinado momento você vai querer se ver livre disso e não vai conseguir. Porque os ídolos, eles escravizam, porque eles exigem devoção absoluta. Eles exigem devoção absoluta e eles vão de tal maneira exigindo que você dê, faça concessões, abra mão de coisas por ele. Porque lembra, você não consegue viver sem ele. A sua vida não faz sentido sem aquilo. Então você vai, para manter a relação com aquilo, você vai abrindo mão de outras coisas que você considera menos importantes do que aquilo, do que o ídolo. E você vai dando tudo. E o ídolo vai te exaurindo, vai roubando os seus recursos. Leva o seu dinheiro, leva a sua saúde, leva o seu juízo. A gente não fala assim: fulano perdeu o juízo, perdeu a cabeça. Por exemplo, dentro de um romance, isso não é muito corriqueiro. Essa mulher faz gato e sapato de você, é um ídolo. Você deixa ela fazer gato e sapato de você. E por que você deixa ela fazer gato e sapato de você? Porque você perdeu o juízo. Você já perdeu o controle das suas emoções, dos seus sentimentos. Por que esse homem abusa de você? Porque ele domina você. Ele escravizou você, ou pelo medo, ou pela força. E você foi abrindo mão. Você foi abrindo mão da sua opinião, você foi abrindo mão da sua identidade, você foi abrindo mão dos seus recursos, daqui a pouco você abriu mão da sua dignidade, daqui a pouco você se percebe incapaz de tomar decisões, porque você está não apenas escravizada, mas você está exaurida. Ele levou tudo, ele sugou tudo. Porque os ídolos, eles vivem de extorsão. Eles dizem assim: eu te dou isso, mas você me dá aquilo. Eles extorquem você. E eles fazem promessas falsas, eles iludem você. Você acha que se você romper com o ídolo, a sua vida está acabada. E ele faz você acreditar que está mesmo. E ele seduz e ilude você de tal maneira que ele faz você acreditar que se você se der bem com ele, ficar bem com ele, e abrir mão disso, daquilo e daquilo outro, por ele, que você vai ser a pessoa mais feliz e mais realizada do mundo. Mentira! Mentira! E aí logo você percebe a mentira. E na sua relação com o ídolo, você se frustra. Porque você esperava do ídolo o que o ídolo não tem para te dar. Não pode te dar. Aí você se frustra. E depois de se frustrar, você se decepciona.
e você vira as costas. Mas como você vai virar as costas se você está exaurido, exaurida, escravizado? E aí o que acontece? Quem se dedica ao ídolo, daqui a pouco está se arrastando no chão, está um trapo, sem condição de nada. Perdeu a sua autonomia, perdeu a sua identidade, perdeu a sua capacidade de ser protagonista da própria vida e da própria existência. Isso é o que o ídolo faz. Por isso é que o apóstolo Paulo vem e diz assim, olha, quando a gente se converte, ou quando a gente é convertido, e se encontra com Jesus, a gente coloca a etiqueta Deus, neste que Jesus chamava de Pai, e nos ensinou a chamar de Pai. Quando nós colocamos essa etiqueta em Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós desmascaramos todos os ídolos. E aí começa um trabalho na nossa vida espiritual que é importante e impressionante, que é ir aos ídolos onde nós colocamos a etiqueta e começar a arrancar a etiqueta. Você é ídolo, descobri. Você é um Deus falso. Você é uma divindade falsa. Você é ídolo. Você só me prejudicou. Você só me fez o mal. Você me frustrou, você me iludiu, você me enganou. Você me exauriu, você me extorquiu. Você abusou de mim, olha o que eu me tornei. Eu não quero mais ser assim, eu não quero mais nada com você. Só que tem um detalhe. Na hora que você vai arrancar a etiqueta, tem ídolo que você arranca fácil, mas tem uns ídolos que eles segura e fala, não vai ser fácil não. Tem certeza? Porque os ídolos, eles trabalham com sedução, os ídolos, eles trabalham com ameaças, os ídolos, eles trabalham com promessas, os ídolos, eles falam para nós, você vai abrir mão de tudo que você conquistou por causa de Jesus? Tem certeza que você vai abrir mão da sua reputação por causa de Jesus? Tem certeza que você vai abrir mão da sua paixão por causa de Jesus? Tem certeza que você vai romper relacionamentos por causa de Jesus? Eu me lembro um dia que acabei de pregar uma mensagem, acho que mais ou menos semelhante a essa, e nós estávamos ainda na Rua Clélia, isso foi há quase mais de 20 anos. E quando eu acabei, eu estava ali, veio um casal, e a moça pediu para conversar comigo, e nós nos retiramos, e o rapaz foi junto, ficou sentado na recepção, ela pediu para conversar a sós, fui ao gabinete pastoral, aquela jovem sentou diante de mim e disse, pastor, acabei de ouvir o seu sermão, e eu decidi romper o meu noivado e desfazer o meu casamento que estava marcado para o dia tal, assim, assim, assim. Eu falei, não me diga. E você já falou isso para o noivo? Ela falou, pois é, por isso que ele está aí fora querendo falar com o senhor. Falei, opa! E aquele rapaz veio e falou assim, o senhor acabou de dizer que quando tem alguma coisa, ou alguém, ou qualquer coisa que atrapalhe o relacionamento dela com Jesus, ela tem que jogar fora essa coisa. Eu falei, isso mesmo. Pois eu sou a coisa. Eu falei, então... Mas quero deixar bem claro que não sou eu que estou te jogando fora. É ela, viu? Resolva aí com ela. Mas isso é uma experiência de conversão. É algo que eu descubro que domina a minha vida contra a minha vontade, me escraviza. Algo que para eu manter na minha vida eu tenho que pagar caro. É algo que, à medida em que eu vou pagando caro, eu vou percebendo que eu estou somando perdas, e cada vez eu estou dando mais, e sempre com uma expectativa de que
vai dar certo, de que eu vou ser feliz, mas é uma felicidade constantemente adiada, constantemente frustrada. E eu vou mantendo aquilo sem saber direito, porque até que eu entendo que eu estou escravizado por um ídolo. Aí eu arranco a etiqueta e eu digo, é Jesus, só Jesus na minha vida. Aí eu arranco a etiqueta. E aí eu me converti dos ídolos para servir ao único Deus vivo e verdadeiro. Agora, note que não é você passar a acreditar nesse que Jesus chamava de Pai. Não basta você acreditar nele, ou que ele existe, ou mesmo que ele é o Senhor e é o poder acima de todos os poderes. Não basta você acreditar nisso. Porque se você pegar o Satanás assim e perguntar, você acredita que o ser que Jesus chamava de Pai existe? O diabo vai dizer, acredito. E você acredita que ele é um poder acima de todos os poderes? Ah, se acredita. Você acredita que ele é o criador de tudo que há? Acredita. Você é convertido? Só não. Por que não é convertido? Porque não basta acreditar. Você precisa se relacionar com esse Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do mesmo jeito que Jesus se relacionava com Ele. Porque é possível você acreditar nele e tentar se relacionar com Ele do mesmo jeito que você se relacionava com os ídolos. E como é que você se relacionava com os ídolos? Você se relacionava com os ídolos, colocando sobre os ídolos expectativas da sua felicidade, da sua satisfação, da sua realização. Você pagava caro, mas você esperava em troca. Você nem se importava direito com o preço que você pagava para os ídolos, com os trabalhos que você fazia para os ídolos, com os compromissos que você fazia com os ídolos. Por quê? Porque você esperava a retribuição generosa para que os ídolos fizessem você feliz, realizado, satisfeito. Feliz, realizada, satisfeita. E aí você vai se relacionar com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e você acha que é do mesmo jeito. Mas não é. Quando você vai na Bíblia Sagrada, você encontra Simão, o mágico, feiticeiro de Samaria. Ele fazia lá as mandingas dele, manipulava os poderes espirituais dele lá, que ele pensava que manipulava. Mas um dia chegou Filipe em Samaria e disse o seguinte, olha, eu vim falar de Jesus Cristo, o Senhor, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. E Filipe passou por cima de Simão, o feiticeiro, e nem tomou conhecimento de Simão, o feiticeiro. Simão, o feiticeiro, falou assim, esse cara conhece um poder que eu não conheço. Foi lá falar com o Filipe e disse o seguinte, eu quero esse poder aí. E o Filipe falou, então, invoque o nome de Jesus, que ele é o Senhor. E a Bíblia diz que Simão, o feiticeiro, acreditou, foi batizado, seguiu a Filipe, foi discipulado e viu os sinais e maravilhas que Jesus operava. Ainda foi discipulado uma igreja pentecostal. Leia Atos 8 na sua casa. Só que de repente chegam na cidade Pedro e João. E Filipe presta reverências a Pedro e a João. E Pedro e João impõem as mãos sobre as pessoas e o Espírito Santo de Deus é derramado sobre as pessoas. O Simão feiticeiro vai à loucura. Ele olha para o Filipe e diz, cara, tu é nada, eu quero é Pedro e João. Esses dois caras aqui, eles são o máximo. E eles chegam para Pedro e João e dizem o seguinte, está aqui um saco de dinheiro. Quanto é que eu tenho que pagar para ter esse poder aí? Aí o Pedro, com a sua elegância, diz para ele, vai para o inferno, você e o seu dinheiro,
Porque você está querendo se relacionar com o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo do mesmo jeito que você se relacionava com os ídolos. Deus não se compra. Com Deus não se negocia. Deus não se submete aos seus joguinhos de causa e efeito. Deus não se submete às suas expectativas e aos seus interesses. Deus não existe para fazer você feliz, realizado e satisfeito. Deus é Deus, você entendeu? Então você vai para o inferno porque você está confundindo Deus com o ídolo. Porque não basta você descobrir ou você intuir que existe um ser superior. Este um é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós nos relacionamos com Ele do mesmo jeito que Jesus se relacionava. E qual é o jeito que Jesus se relacionava com Ele? João, capítulo 17, versículo 10. Você que tem costume de sublinhar sua Bíblia, escrever o seu evangelho aí sublinhando a sua Bíblia, eu recomendo enfaticamente que você sublinhe João capítulo 17, versículo 10. Porque em João capítulo 17, versículo 10 está registrado a maneira como Jesus se relacionava com o seu Pai. Com aquele que ele adorava, obedecia e diante de quem se rendia como Deus. Jesus diz assim ao Pai: tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. Isso é um paradoxo e é contraditório, ou aparentemente contraditório. Essa experiência de Jesus com o Pai, tudo o que eu tenho é teu, e tudo o que tens é meu. É extraordinário, porque Jesus deu tudo para o Pai, inclusive a própria vida. Jesus foi, desde a eternidade, abrindo mão de tudo. Abrindo mão de tudo, tudo. Abriu mão de suas prerrogativas divinas, disse o apóstolo Paulo em Filipenses 2. Esvaziou-se, tomou forma humana, e sendo homem, assumiu a forma de servo, e servo obediente até a morte, morte de cruz. Jesus abriu mão de tudo, inclusive da sua própria vida. Na cruz do Calvário, Jesus gritou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e saltou para a escuridão e a morte, crendo que Deus o Pai não o deixaria na morte, mas o levantaria e o traria de volta à vida no terceiro dia. E daria de volta a ele, o Filho, a glória que o Filho possuía antes de esvaziar-se de tudo. Por isso é que em Filipenses 2 diz isso, que Jesus se humilhou, se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo o nome. É dar tudo, ficar com nada, e ao ficar com nada, descobrir que tem tudo. Essa é a experiência de Jesus. No nosso caso, é a coragem de arrancarmos todas as etiquetas, abrir mão de tudo, mergulharmos no colo do Pai e falarmos assim: faça da minha vida o que o Senhor quiser. O Senhor não tem obrigação nenhuma comigo, não é obrigado a responder as minhas orações, não é obrigado a suprir as minhas necessidades, não é obrigado a responder aos meus anseios, não é obrigado a satisfazer e realizar os meus sonhos, não é obrigado a nada. Se o Senhor quiser me esmagar, me soprar para eu virar pó de novo, o Senhor é Deus, eu me rendo, eu me entrego, eu me coloco no meu lugar de criatura. Eu dou tudo que eu tenho é teu. E pronto.
Aí o pai diz assim: "Ô Ed, eu estou achando bonito isso demais, que você está fazendo. Bonito. Mas você espera o quê?" Fala: no fundo, Senhor, já que eu te dei tudo, eu espero desfrutar da tua fidelidade, da tua bondade, do teu amor e da tua graça e da tua generosidade. E o que é que Deus diria para mim? Deus diria assim: então você ainda não me deu tudo, porque você reteve com você a esperança. Você reteve com você uma expectativa a meu respeito. Você ainda espera que eu faça alguma coisa para retribuir o seu gesto. Então você não me deu tudo, você ficou com a expectativa. E se você ficou com expectativa, eu posso te frustrar, eu posso te decepcionar, e você vai olhar para mim um dia e vai dizer: eu esperava mais do Senhor. Eu não sei se você já viu, mas me ocorreu agora. Quantas pessoas andam por aí decepcionadas com Deus? Eu orei e Deus não fez. Eu fui na vigília e Deus não atendeu. Eu jejuei e Deus não me deu. Eu pedi, e olha que eu pedi com fé. Mas você já deve ter encontrado pessoas assim. São pessoas que não deram tudo. São pessoas que não experimentaram nada. E elas acabam se relacionando com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo como se ele fosse um ídolo. Agora pensa no livro de Jó. Perdeu a casa, perdeu a fazenda, perdeu os cavalos, perdeu a lavoura, perdeu a plantação, perdeu. Perdeu os filhos, perdeu os netos, perdeu as noras, perdeu os genros. Perdeu. A mulher dele diz assim: você é um desgraçado, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. O que é que Jó responde? O Senhor Deus deu, o Senhor Deus para si tomou. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. É como se ele falasse para a mulher dele: Deus tem todo o direito sobre a minha vida. Mas aí o Jó começa uma conversa com Deus, pedindo explicações. E lendo a palavra de Deus, e lendo o livro de Jó, eu não condeno Jó. Ele só quer saber o que está acontecendo. E o que é que Deus quer dele. É isso que ele quer saber. E eu gosto quando chega ali no capítulo 38, 39, que Deus faz para Jó 68 perguntas. E eu li um teólogo dizendo que naquele dia, Jó ganhou medalha de ouro no campeonato de não sei. Até que o Jó cai de joelhos e diz: Senhor, eu não espero nada, não quero nada, mas eu intercedo pelos meus amigos. Eu cheguei aonde eu sempre devia ter estado. E Deus olha para ele e diz: agora você chegou. E pôs a cara no pó e me entregou tudo. Aí no capítulo 42 diz o quê? Que Deus devolve a Jó, multiplicado, tudo quanto ele havia perdido. Quando Jó diz assim: tudo que eu tenho é teu, Deus diz a ele: então tudo que eu tenho é teu. Esse é um paradoxo. Que se você entregar tudo para Deus, para Ele dar para você tudo o que Ele tem, você está fazendo negócio. Isso aí você faz com ídolo.
nas esquinas e nos templos aí que tem pela cidade. Tem vários lugares que eu posso indicar para você fazer negócio com divindade. Mas não é com o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não faz negócio com Deus. A gente entrega tudo e se surpreende que por sua bondade e graça, Ele nos dá mais do que nós entregamos e poderíamos imaginar receber. Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, exalte você. É assim. É assim. E aí, quando você tem essa experiência, você vai dormir de boa, o sono do justo. Porque você não tem mais medo do futuro. Porque você já deu tudo para Deus, o que é que você tem para perder? Nada, porque você não tem mais nada, você já deu tudo para Deus. E que medo você tem do futuro? Nenhum, por quê? Porque Deus que tem tudo falou que vai cuidar de você. Aí você dorme o sono do justo. Mas essa experiência tem que ser assim, muito Jesus para ter essa experiência. Não é para gente que nem você e eu. A gente dorme mal mesmo. A gente fica agarrado nas etiquetinhas e nos nossos ídolozinhos. A gente fica alimentando expectativas. E se Deus fosse que nem eu, louvado seja, eu ia olhar para você e falar, vai fazer biquinho? Vai? Vai ficar chateadinho? Vai ficar magoadinha? Vai ficar decepcionadinho comigo? Vê se te enxerga. Me dá tudo. E descansa que eu cuido de você. Não é isso que Jesus diz para nós? Ele não diz assim, ó, não ande ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Porque essas coisas aí, os caras que servem os ídolos se preocupam com isso. Agora, vocês que me conhecem, eu, o Pai, que visto as flores do campo e que alimento os pardais, vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Então tudo bem, continue agarrado aí aos seus ídolos. Veja se eles cuidam de vocês. Quando vocês se cansarem, eu vou estar aqui de braços abertos esperando vocês. O que é a experiência cristã? Converter-se dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro, esse que Jesus invoca chamando de Pai. E o que é a caminhada cristã, senão um exercício constante de tirarmos as etiquetas dos ídolos e nos voltarmos sempre para Deus? Hoje à noite, amanhã de manhã, terça-feira, quarta, percebeu o ídolo? Arranca a etiqueta, rasga, joga fora, converta-se dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro.